Conteúdo de filosofia, ética e moral. O que é um sujeito ético? Quando se determina uma atitude moral? É o que nós vamos ver agora. Ética é o princípio, ética é permanente, ética é universal, ética é regra, ética é teoria. Moral já é a conduta, é mais temporal, ela muda com o tempo, de acordo com certas culturas diferentes. Moral é a cultura. Então, é conduta da regra, é o fazer, é o agir. Moral é prática. Bom, em Kant, foi um dos filósofos que mais iniciou o estudo da ética, da moral. Então, ele diferenciou o sujeito que age por heteronomia e autonomia. Heteronomia, a palavra vem do grego heteros, diversos, mais nomos, regras, diversas regras. Então, é uma pessoa que não tem ainda a capacidade de viver por vontade própria, mas a partir de terceiros ou de uma coletividade. Já a autonomia é diferente, é auto. Eu crio as minhas regras, eu possuo meu livre-arbítrio, eu possuo a capacidade de discernir o que é bom para mim e dessa forma expressa a minha vontade livremente. Bom, já em Jean Piaget, que nós vamos estudar agora, ele nomeou 3 fases da evolução da consciência moral e ética. A nomia, que vem do prefixo a, negação, nomia, regra. Quer dizer, a pessoa, a criança, no caso, ela ainda vive no egocentrismo. Não existe regras. Por exemplo, quando o bebê está com fome, chora e quer ser alimentado naquela hora. Então a pessoa não tem capacidade ainda de perceber que existe regra e lei. O sujeito, né? Heteronomia, a lei vem do outro. Há apenas o respeito à autoridade. Não reflexão, apenas obediência. O indivíduo obedece às normas por medo da punição. Na ausência da autoridade, ocorre a desordem, a indisciplina. Então, o Piaget ele faz essa diferença nos estados do desenvolvimento do bebê à juventude. Já em Kant, ele fala que uma pessoa adulta pode viver na heteronomia. Enquanto ele não conseguir decidir por si só, assumir as consequências e viver, enquanto ele não for capaz, ele vive um heteronômico. Né? E já a autonomia em Piaget e em Kant também, o indivíduo adquire a consciência moral. Os deveres são cumpridos com consciência de sua necessidade e significação. Possui princípios éticos e morais. Na ausência da autoridade, a pessoa continua o mesmo. Não precisa de ninguém para ficar empurrando para dizer o que é certo e errado. Este é um princípio ético que se baseia muito quando a pessoa decide por si só. Né? É isso aí. Então, o Piaget ele construiu uma teoria chamada psicologia genética. Ela se baseia no construtivismo, na razão, na afetividade e na moral. Então, são os estágios quando a criança organiza seu pensamento e julgamento. Ok. Então, é baseado na inteligência, na afetividade e na moral. Bom, em Piaget, quais são as etapas na construção da inteligência? O sensório motor, de 0 a 2 anos, pré-operatório, de 2 a 7, operatório concreto, de 7 a 11 e operatório formal, acima de 12. No período sensório motor, segundo Piaget, interessante, pessoal, que ele começou a fazer esses estudos com crianças mesmo. Né, e ele percebeu, foi um longo estudo, foi um rapaz que iniciou, né, a aplicação da pedagogia enquanto uma área da educação hoje. Né? Então, nesse período, a criança é marcada por movimentos sensores e motores para se comunicar, né, movimentos, primeiros movimentos. No pré-operatório, 2 a 7 anos, ainda está o desenvolvimento do símbolo e da aprendizagem da fala.
no período das operações concretas, de 7 a 12, a criança, o pré-adolescente, ele começa a fazer as suas operações concretas ainda, que não sejam abstratas. Precisa de símbolos, precisa de pegar algo, né, para poder comprovar. Já de 12 anos para cima, é o período das operações formais. É o desenvolvimento lógico formal abstrato. É aquela criança que já consegue, por exemplo, um jogo, o xadrez, a dama, o dominó. Começa a fazer contas sem usar tanto os dedos, e nem tanto a caneta, e nem pegar nos objetos. Então, é uma superação do egocentrismo, baseado nele próprio, no ego dele. Ele começa a perceber o outro, a questão da cooperação e a reciprocidade começa a ser desenvolvido aí. E também a capacidade da reflexão e a discussão, né, que conduz ao amadurecimento. Bom, o outro autor é o que a gente vai estudar agora, é Lawrence Kohlberg. Ele é dos Estados Unidos. Então ele faz o Piaget é suíço. Então o Kohlberg, ele comenta que não há uma idade determinada para eu desenvolver. Isso vai depender com o meu social, né? E cada um é indivíduo, subjetivo, cada um tem seu próprio ritmo. Então, o desenvolvimento lógico não provoca automaticamente o amadurecimento moral. Pode ajudar, mas não é suficiente. Então, Kohlberg analisa o processo de maturação na vida adulta, não necessariamente seguindo as idades preconizadas por Piaget, né? Piaget foi um grande precursor, né, de organizar esse pensamento. Agora, Kohlberg diz que nem sempre é tal qual é na prática. Há adultos que podem ter o comportamento de criança, né? E aí o Freud ele entra aí na regressão. Eu posso voltar, ter uma atitude, ter uma idade adulta, mas voltar ao medo, subterfúgios, pavores, que outrora havia quando era criança. Quer dizer, o meu desenvolvimento lógico não necessariamente desenvolve a minha capacidade moral. Bom, e o Kohlberg ele dividiu em 6 estágios, né? E dividido nesses 6 estágios, ele subdividiu em 3 níveis. Bom, então isso o Kohlberg ele diz que o que vai depender da minha atitude é as razões e motivações e a necessidade. Então, de acordo com a necessidade, eu posso agir diferentemente. Bom, então vamos ver aqui, entender o nível 1, né, que são 2 estágios, né? Bom, a moralidade da criança é marcada pelas consequências de seus atos, punição ou recompensa, elogio ou castigo, e baseia-se no poder físico de punir ou recompensar daqueles que estipulam as normas. Quer dizer o quê? Que a criança só faz aquilo, só faz algum ato com medo de punição ou recompensa. Ganhar um pirulito, bombom. Então ela vai querer ter uma recompensa. Ou então medo do castigo. Então o primeiro estágio, o fato determinante é o medo da punição. Ok? É claro que tem adultos e jovens que agem dessa forma. Então assim, é o primeiro nível. Ele não coloca a idade, mas o primeiro nível pré-convencional, quer dizer, antes das regras, para eu entender o que são as regras, a punição é necessária. O estágio 2 já é um pouco mais avançado. A ação justa é aquela que satisfaz as minhas necessidades, o que gera recompensa e prazer, né? Então, as relações humanas são vistas como trocas comerciais. Quer dizer, você me dá algo que eu lhe dou outro. Quer dizer, é você dar um presente, esperar o outro em troca. Então, tu me gratificas, eu te gratifico. A pessoa tenta obter recompensa pelas suas ações. Bom, isso aqui já é muito... Na fase adulta a gente percebe muito isso, né? Nível convencional, o segundo nível. É a manutenção, gente, aqui já é o nível convencional, quer dizer, você está diante das regras, do social, a boa imagem vai influenciar. Então, você faz o que a família necessita, o grupo, a nação, a sociedade em si. Ela já espera algo de você.
e você faz aquilo que se espera. É uma atitude de conformidade com a ordem social. Também pode ser uma atitude de lealdade e amor, né? O outro faz, eu faço também. Então, está ligado mais a essa convenção. Qual é o estágio 3? Aquele comportamento que agrada aos outros. Quer dizer, é aquela pessoa que se expressa socialmente, né? Aquilo que segue o padrão. Por exemplo, se os pais querem que você viva ali, viva mesmo, segue o pai, então você está no terceiro estágio, né? Segue a família, é a busca, o desejo de aprovação familiar. Quer dizer, você faz para ser aprovado, não pelo interesse em si. No quarto estágio, há o desenvolvimento da noção do dever, de comportamento correto, de cumprir a própria obrigação, ao desejo de manter a ordem social, desejo de mantê-la, porque isso é justo. A questão do dever moral já entra ali, porque é certo e eu vou fazer o que é certo. Já o nível pós-convencional é quando o indivíduo começa a refletir essas regras. Poxa, mas só porque é certo eu devo fazer? Só porque se espera eu devo fazer o que se espera de mim? A pessoa começa a analisar, a criticar, a refletir, a buscar uma autonomia. É a tomada da consciência da existência do outro, da maioria. Quer dizer, não é só o que eu espero, mas que também existe o outro. O que é bom para o outro também. A justa ação. Quer dizer, ver o bem comum. Então, os valores morais são relativos. Quer dizer, é quando, por exemplo, eu faço algo pelo bem do próximo. Quando eu dou sangue, quando muitas pessoas dão a vida por outro. Então já é o pós-convencional, quer dizer, é fazer algo pelo outro mesmo. É altruísmo. O importante é o outro. E o sexto, gente, ó, é o mais avançado de todos. O justo e o correto é definido pela decisão da consciência de acordo com os princípios éticos escolhidos, né? Então, parte da solidariedade universal, princípio de justiça, de reciprocidade, pessoa que salva uma criança na rua, vê um automóvel, né, um veículo, então ele se expõe à própria vida. Então é uma pessoa que defende o outro na justiça, mesmo sabendo que a sua vida pode correr risco. Então, ligado pelo altruísmo, pela fraternidade, né? Então, os padrões de justiça são mais universais do que aqueles da lei da sociedade. Bom, a conclusão, né? A moralidade humana e seu desenvolvimento são essencialmente dialéticos e tomada muito debate, do confrontamento com o outro, duas ideias contrárias formam uma terceira. Tanto em Piaget como em Kohlberg, a moralidade do indivíduo defende fatores psicológicos, biológicos, né, e sociais e culturais. Então dá para perceber, né? Psicológico, biológico e social. Questão os vizinhos, né, os professores, os mestres, condição financeira, a cultura. Torna-se claro que diferentes situações sociais, culturais, psicológicas e biológicas irão propiciar diferentes comportamentos diferentes, né? E aí provocar diferentes moralidades. Bom, aqui é uma atividade que eu proponho para vocês, que é assim, o dilema de Heinz, né? Que é conhecido. Então a esposa do Heinz está com câncer. Então, os médicos disseram que há uma droga que pode salvar. Só que essa droga é super cara, né? Então, o Heinz não tem dinheiro, né? Então, ele disse que ele poderia comprar um remédio mais barato e comprar o resto do dinheiro mais tarde. Só que o farmacêutico, ele recusou. Não, peraí, você tem que pagar com valor X e à vista. E aí o marido estava desesperado para salvar sua esposa. Então, naquela noite, ele invadiu a farmácia e roubou a droga. Ele estava em risco a mulher dele. A pergunta é assim, né? Como é que faria? Eu faço a pergunta a vocês. O Heinz deveria ter roubado a droga? Sim ou não? Você pode dizer os motivos. Mudaria alguma coisa se Heinz não amasse sua esposa? Sim ou não? E aí, quais os motivos? Argumentos. Se a pessoa morrer, fosse um estranho, faria alguma diferença?